Oi! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Beijo, beijo, beijo. Eu sou a evangelista Patrícia, estou muito feliz. Estamos no 15º livro da Bíblia. Nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Entramos lá em Esdras, já lemos o livro de Esdras, agora estamos no livro de Neemias. Quem era Neemias? Neemias era um exilado, ele era de confiança do rei, ele era copeiro do rei. Então aqui hoje nós vamos estudar Neemias capítulo 1. O que acontece? As palavras de Neemias, filho de Acalias, veio Anani, um dos irmãos com alguns de Judá, que então ele lhes perguntou, o Neemias perguntou, pelos judeus que escaparam e como que eles foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes dos que não foram levados para o exílio se acharam na província, estão em grande miséria e desprezo. As casas derrubadas, tudo estragado, a cidade sem muro. Então o povo está desesperado. E ele falou assim, a Jerusalém está derrubada, sem portas, as portas estão queimadas, estão sem muros. Então Neemias entrou em total desespero. Ele entrou em total desespero. Ele assentou, chorou, lamentou alguns dias, esteve jejuando, orou perante o Deus do céu, disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados, porque Neemias sabia que o pessoal estava ali, Deus estava executando um juízo sobre eles que não quiseram a Deus, né? E ele estava pedindo perdão, os quais temos cometido, e Neemias entrou no meio, né? Temos cometido contra ti. Neemias nasceu na Babilônia. Tudo condiz com que ele nasceu na Babilônia. Eu sou a evangelista Patrícia, me segue lá, Neemias capítulo 1. E aí e ele falou assim, essa oração do capítulo 1 de Neemias, ele está falando assim com Deus: temos procedido corruptamente perante sua presença. Nós não somos merecedores de nada, gente. Nós somos pecadores. Temos procedido contra ti, não temos guardado seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os seus juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos sejam rejeitados, estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então Neemias estava lembrando tudo falando assim: o Senhor falou, Deus, que porque se vocês se converterem a mim, eu vou ouvir a oração de vocês, mas se vocês não se converterem, eu vou espalhar vocês. Espalhou. Nós sabemos que o povo se tornou idólatra. Nós sabemos que o rei Manassés ele cerrou um profeta ao meio.
Se não me falha a memória, foi Isaías. Manassés adorava estrelas, Manassés adorou o sol, Manassés sacrificou os seus filhos, e cada rei fazia uma coisa pior do que a outra. Manassés, Acabe, cada um fazia uma coisa errada. Foram poucos os reis que andaram diante do preceito de Deus, que eu me lembro, que não me falha a memória, que foi o rei Josias, né? O rei Ezequias. Então, gente, Deus executou juízo no povo de Deus através do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou os utensílios para Babilônia. Agora o rei Ciro tomou a Babilônia e garantiu. Deus tocou no coração do rei Ciro, usou um pagão, e ali começou a volta do povo para Jerusalém. Primeiro foi com Zorobabel e Ageu, depois a segunda leva com Esdras, e agora aqui Neemias estava exilado, mas ele era de confiança do rei. E ele fez essa oração maravilhosa aqui. Ele falou: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dai-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo que Neemias fez essa oração, ele era copeiro do rei. Copeiro do rei tinha um cargo importante. Copeiro do rei, ele provava o vinho que o rei ia tomar. E falar com vocês, aqui ele estava pedindo, ele já entra no capítulo 1, fazendo uma oração, né, que ele ficou sabendo. Obrigado, Aloísio, Deus abençoe sua vida. Ele já entra aqui querendo saber notícias de Jerusalém, e chega lá falando: os muros estão derrubados, porque naquela época as cidades tinham que ser muradas, tá tudo derrubado. E ele ficou desesperado. Era o povo dele. Era o povo dele. É a mesma coisa. Muitas pessoas estão saindo lá da Venezuela, vindo para o Brasil. Na minha cidade mesmo tem refugiado aqui. Mas eles estão refugiados aqui, mas eles estão desesperados, porque eles deixaram parentes lá. Nós não queremos que o Brasil vá mal. Nós queremos que o Brasil vá bem. Por isso que nós temos que orar pela nação brasileira, em nome de Jesus. Aqui ele pediu socorro ao Senhor. Ele ainda falou assim, Neemias falou: olha, eu quero falar com você, com o Senhor Deus, que mesmo em meio a essa confusão de fé, existem pessoas que são servas tuas. Nós sabemos que no mundo de hoje, ainda há muita confusão de fé, principalmente no Brasil. Mas existem pessoas servas do Deus vivo, que servem e adoram a Deus. E Neemias, ele era um desses servos. Ele tinha um cargo importante. E ele falou assim, ele orou pelo rei, né? Quando ele falou assim: ah, Senhor, que estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo ele era copeiro do rei. Olha para você ver, ele era um cativo na Babilônia. Neemias, ele era um escravo na Babilônia, mas ele era de confiança do rei. Nós temos que ser destaque, meu amado e minha amada. Nós temos que, as pessoas têm que confiar em nós como servos de Deus, né? E Neemias ficou muito triste quando teve notícias. Essa notícia de que não ia bem, que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Gente, o Senhor, tem o Salmo 91 que fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará.
Ele manda, ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar de dia e de noite. Cícera, que saudade sua, você sumiu, meu amor. Deus abençoe. Aí, obrigado, querida. Então, gente, quando nós temos a proteção divina, eu vejo que o Senhor nos protege. Há um muro espiritual à nossa volta. Mas se eu tiver uma fé dividida, o Senhor não vai nos proteger. Por que que Davi tinha uma proteção de Deus? Ele cometia erros, mas ele era uma pessoa que tinha uma fé genuína. E agora, quando Neemias fica sabendo que Jerusalém está sem a proteção dos muros, ele chora, ele se humilha e ele ora e fica sem comer, porque ele sabe que Jerusalém está correndo perigo. Se você está com a vida sem Deus, você corre perigo de receber ataque do inimigo.